Muita gente fala de treino e tem muita teoria louca, né? A gente que se atreve a treinar e também a pesquisar formas diferenciadas de treino, a gente chega a algumas conclusões, né? Inclusive, se depara com algumas modas, né, que surgem aí no meio do caminho. Eu estou aqui com o meu amigo e esse cara, ele estudou muito uma técnica de treino, certo? Criada e desenvolvida por Mike Mentzer. Se você não conhece, nós vamos deixar aqui no nosso canal a história dele para você entender quem foi Mike Mentzer. E hoje a gente sabe que tem muita gente tentando fazer o Heavy Dutch e pior, se colocando como alguém que conhece profundamente o Heavy Dutch e fazendo errado, cometendo, assim, que se o Mike Mentzer vê uma coisa dessa, acho que ele levanta do caixão, entendeu? Ele já é falecido. Então hoje a gente vai aproveitar aqui esse vídeo para a gente tentar passar um pouco do que é o Heavy Dutch e quais os benefícios dessa técnica que parece simples, mas não é, e vocês vão ver hoje o porquê. Eu estou aqui com o Daniel, ele é um especialista em Heavy Dutch, já estudou profundamente o assunto, e nós vamos trocar uma ideia aqui, um papo descontraído, vamos ver se a gente consegue fazer um treino num próximo vídeo, para a gente, na prática, mostrar o que é o Heavy Dutch. Ô Daniel, a gente nota aqui que a galera, esses caras mais, né, que puxa a internet para cima, que quer hypar, eles se atrevem a não só treinar o Heavy Dutch, mas se colocar numa posição de especialista. Você lembra algum caso marcante, alguma coisa assim que você viu e falou, poxa, esse cara tá fazendo errado, tá falando besteira? Sim, tem alguns casos aí que não precisa você precisar muito, não. Você dá uma olhada aí na internet, você já acha um monte de treino se passando por Heavy Dutch e não é. Na verdade sei lá, circuito, outra coisa, menos o Heavy Dutch. Então, um que eu lembro assim é o Pinduca. Passando um treino antigo, assim, acho que tem uns 4 anos no canal dele. E aquilo lá não é Heavy Dutch. Lá é o treino que ele estava passando ali, explicando, era um treino de circuito. Porque o treino Heavy Dutch, ele tem uma filosofia, ele tem uma metodologia diferente. Não é circuito, entendeu? Não é você cansar, não é você, sei lá, pegar cargas absurdas. Ele tem um feeling, assim, o Mike Mentzer desenvolveu um feeling em cima, ele tem toda uma essência do que é o treino. Fugir um pouco já não é, porque ele era muito metódico. Você entender o Mike Mentzer, o treino do Heavy Dutch, você tem que entender o Mike Mentzer, entendeu? Você tem que entender a cabeça dele. E o Mike Mentzer era um cara que super culto, filosofia, ele seguia a corrente objetivista, entendeu? Então ele gostava de pegar as variáveis e criar uma metodologia para aquilo. Ele estudou filosofia, psicologia, ele era um cara extremamente culto. Então, para você entender o que ele fez, tem que entender como ele pensava. Aí que o pessoal acaba errando, né? Confundindo as coisas. E você acha que tem, por exemplo, pilares no Heavy Dutch que acabam fazendo com que a pessoa, se seguir isso, vai fazer certo ou não? Ou é algo, é um ecossistema, não é chegar, por exemplo, vamos até a falha na concêntrica, ok, estamos praticando Heavy Dutch, igual eu já vi muita gente falar isso, entendeu? Não, vamos fazer as 3 falhas, estamos fazendo Heavy Dutch, não é, né? Não, pode ser que as pessoas criem uma variação para elas, mas você não pode chamar de Heavy Dutch. Pode falar baseado no Heavy Dutch, entende? Tem uma diferença entre aquilo e você se basear. Eu fui treinar esses dias o Derek, esses dias não, né? Antes da competição, o Pátio veio até Campinas junto com ele, numa academia que eu não vou falar o nome aqui, e eu fui, e eu percebi, eu conversei até com o Pátio, e tentei conversar com o Derek, e eu fiquei olhando a forma que ele estava executando o treino. Ele fez alguns estímulos em uma máquina só, certo? E depois, uma série que valia de verdade, né? Aí eu imaginei o quê? Que ele estava ou tentando fazer o Heavy Dutch, ou extraindo alguma coisa ali do Heavy Dutch para implementar no treino do Derek. E depois se a gente for olhar a mídia hoje, a gente vê até no YouTube que ele está sim praticando, né? A gente sabe que, como o Daniel falou aqui, não é algo simples, certo? Que você, para entender o Heavy Dutch e para você fazer com eficiência o treino, tem que conhecer o porquê que o Mike Mentzer desenvolveu isso, né? E a gente sabe que o grande motivo dele ter essa percepção e chegar a essa conclusão
era poupar energia e fazer com que a energia que você gastasse no treino fosse eficiente sem desperdiçar uma gota, né? Então a gente entende que assim, quando a gente pega vídeo e vê ele treinando, né? Eu falando como leigo, tá? Ele é um especialista, mas o que eu tenho de percepção ali é que todos os movimentos que ele fazia, fazia o cara sair esgotado. É isso mesmo? Então, na verdade, o que acontece? O Mike Mentzer, ele se baseou, ele tinha alguns objetivos em mente quando ele passou a estudar um treino ótimo. A primeira coisa que ele se baseou foi na navalha de Ockham. É o máximo de resultado com o mínimo possível. É o Guilherme de Ockham. Pesquisem aí que vocês vão descobrir o que é a navalha de Ockham. Mas, basicamente, é isso. Ele se baseou nisso. E ele já tinha a influência do Arthur Jones, o estilo do Arthur Jones, que também é baixo volume. Então, ele meio que pegou esses dois princípios e passou a desenvolver a própria metodologia. O que ele queria? Qual era o objetivo dele? Primeiro, como eu já falei, ter o máximo de resultado ou o mínimo de esforço. E aqui a gente, quando fala o máximo, não é o mesmo resultado do alto volume. É um resultado além do alto volume. Uhum. Então a gente pode confundir isso. E na cabeça dele era isso mesmo. Ele não queria o mesmo resultado. Ele queria com menos tempo, não é esforço, tem que saber separar, com menos tempo, esforço que intensidade, no caso, né? Porque às vezes fala menos tempo e a pessoa acha que é menos intenso. Mas o tempo é só uma das variáveis da intensidade. Ele manipulava o restante para ter a mesma intensidade de um treino de alto volume, por exemplo. Então, ele queria otimizar o tempo. Ele se baseou também na teoria do Selwyn, que é o psicólogo que estudou, agora não me recordo se ele é psicólogo ou psiquiatra, ele estudou o efeito do estresse no organismo, da nossa mente. O que faz o estresse mental, faz o nosso corpo. Ele teve muitas conversas com esse cara, esse pesquisador, para basear, porque o exercício físico é um estresse no seu corpo, entendeu? Então, a lógica dele era a mesma. Aí ele até cita no livro dele, um dos livros dele, ele fala o seguinte, para explicar assim, para te convencer, né, que ele era um filósofo, então ele queria te convencer, tinha argumentos para te convencer. Ele fala, ó, se você for tomar sol, certo? Você fica lá meia hora, 15 minutos. Aí você volta, descansa, não toma mais sol, depois de um dia ou 2 dias você toma sol de novo, você vai se bronzear. Se você ficar o dia inteiro no sol, você não vai se bronzear, você vai se queimar. Então eles usavam essa mesma analogia para explicar o heavy duty. Você pensando dessa forma, e pensando no conceito da navalha de Ockham, que é o mínimo de esforço para uma maior eficiência, maior resultado, você consegue entender a mente do Mike Mentzer e entender o porquê do treino dele ser daquela forma. E assim, eu já tentei fazer, porque assim, eu acho, o Daniel me corrige aqui, que você só consegue colocar em prática o Heavy Duty se você tiver alguém acompanhando, que é o que a gente vai tentar fazer. E eu tentei treinar os meus atletas costa, colocando ali, implementando a técnica, né, do Heavy Duty ali. Não a filosofia, mas a técnica, porque eu sei que é algo muito mais profundo, né. Haja visto que a gente tentou falhar nas 3, né, na concêntrica, excêntrica e na estática, né, porém, a gente falhou numa coisa, porque o que acontece? Nem sempre você consegue falhar com a perfeição. E aí o Mike Mentzer, pelo que eu entendo, quando acontecia isso, você vai para o outro e tenta falhar naquele outro, é isso mesmo? Ele tinha, na falha dele, ele trabalhava nos 2 tipos de falha, concêntrica e excêntrica. E tem exercícios, pegando isso aí que você falou de treinar sozinho, não é impossível, mas é bem difícil. Porque um dos princípios dele, uma da motivação dele para criar esse sistema, é a falta de parâmetros para você controlar o treino, comparado com o sistema Wader, né, do alto volume. Porque aí, hoje eu faço 5, amanhã eu faço 6, não tem um controle do que você está fazendo. Então ele queria ter esse controle. Ele, como estudioso, como filósofo, cientista do físico, ele queria ter esse controle, porque ele só posso saber o resultado se eu estou medindo, que a ciência é assim, né? Você tem um parâmetro, né? Você só sabe se está dando resultado a partir de coleta de dados, exato, né? E analisar aqueles dados. Então ele queria isso. Se eu chego no treino hoje, pegando o alto volume, que era a crítica dele, assim, era pro alto volume, né? Inclusive Eduardo. Treta. Se você vai, hoje você treina, sei lá, 4 de 5 para supino, certo? Amanhã é 6 de 5. Aí só que você diminui o peso, você não sabe o que você está fazendo ali, você meio que se perde. Vai dar resultado? Vai. Não tô falando que não vai dar resultado. Pode dar resultado, sim. Mas você, pro Mike Mentzer, você controlando, você consegue também projetar melhor seus resultados. Porque é uma ciência, né? É uma ciência. E assim, você acha que tem um pouco de empirismo nisso daí? Porque assim, por exemplo, ele levava o caderninho, né? Sim. Aí eu acho, porque eu, galera, vou falar pra mim, eu treino não por competição. Eu não sou um atleta. Eu treino para moldar o meu corpo de acordo com aquilo que eu acho que é legal para mim, ok, né? Por exemplo, eu não quero ficar extremamente grande, claro que
É difícil, mas tô falando assim, né? Porque eu vou ficar limitado em alguns movimentos, eu gosto de fazer algumas coisas, correr, né? Então, assim, você fica muito grande, você vai se limitar em certas coisas. Então, eu faço da minha forma, mas eu entendo que um cara de alta performance, um atleta, ele tem que fazer um controle. Porque, assim, você levou o teu músculo à falha hoje. Com quantos quilos no supino? Um exemplo. Ah, eu fiz... E o Mike Mentzer tá entrando num assunto aqui, ele fazia uma série. Porque é mais fácil de você controlar. Você faz 4 de 10. Qual série você falhou? Você não sabe, entendeu? Como que ele ia anotar depois? Ah, ele falhou na quarta. Então, uma série, falhou, beleza. Qual peso? Tanto. Quantas repetições ele fez para falhar? Com esse peso? X. Então, eu entendo que se você quer ter resultado de verdade, mesmo que não for o Heavy Dutch, você tem que fazer um controle do teu peso, do tempo que você está executando para falhar, porque senão você pode achar que você está treinando bem, mas não tá, porque o corpo hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro. Amanhã pode ser que você tá muito mais descansado, você vai colocar muito mais peso, ou cansado, vai colocar menos. Então, quando você tem o controle anotado, aquilo é tua referência, correto? Sim, isso do empirismo aí é o feeling, né? Quer dizer, você consegue trabalhar em cima do empirismo, mas uma coisa meio subestimada, isso é uma opinião minha, tá? Bodybuilding. Na metodologia do Heavy Dutch, uma coisa que pouca gente toca é que para você desenvolver o feeling, você tem que ter vários anos de treino, entendeu? Você começa, você não vai desenvolver o feeling assim, esse exercício eu gosto de fazer assim, você não vai, isso aí é normal, natural, é um processo, né, gradativo. Esse feeling existe, mas com muitos anos de treino, a experiência tem que ser gigante. Já a metodologia do Mike Mentzer, como é notada, entendi. Então você quer dizer que... Entendi. Então, por exemplo, esses caras, porque a gente vê os Olímpias não anota. Mas ele tem feeling. Eu entendi. Aí, galera, tá vendo como é que é? Por isso, sei lá, o Phil Heath. Não anotar, mas tem o feeling. Ele tem o feeling. É a limitação do corpo, mas isso demora anos. E estamos falando de um Olímpia, né? Isso, um Olímpia. Às vezes tem pessoas que não atleta, tem o feeling, vai sim, da pessoa, da inteligência, de autoconhecimento. Mas se a pessoa não tiver isso, o Heavy Dutch resolve esse problema. Porque você tá notando o que tá acontecendo. Outra coisa, às vezes, você tá, sei lá, com muitos ergogênicos, muitos anabolizantes, muita coisa. Sim. É claro que você vai fazer um treino bom, mas se você fizer um controle, umas anotações do que está acontecendo, será que você precisaria de tantos ergogênicos assim? Você acaba otimizando. Tudo, né? Tudo. A tua vida. A vida também, porque você não vai ficar tanto tempo na academia para... Exato, isso é outro. Era crítico ao sistema do Wader, do alto volume. Em que sentido você disse? Porque o Arnold, ele fazia, o pessoal daquela época... Morava na academia. O sistema do Arnold foi mais os caras faziam 3 treinos, entendeu? 2 treinos, agora você trabalha. E ele não tinha só a musculação como algo primário na vida dele, né? Ele gostava de estudar, ele queria aprender da vida, do mundo e tudo mais, né? Então ele começou a pensar, pô, se eu preciso... Mas quando ele começou a ter essas ideias, né? Isso segundo os livros dele, tá, pessoal? Não conversei com ele, eu tô me baseando no que eu li dele. Sim, mas essa é a fonte pública, aí vocês podem pegar em qualquer livro dele, vocês vão achar. Ele começou a questionar, se eu preciso de tanto tempo assim para treinar e eu não puder, por exemplo, ler um livro, ou eu não conseguir, sei lá, ir no cinema, porque assim, entre nós, o profissional bodybuilder, ele não tem vida. A vida dele é aquilo. Não sobra tempo o cara ter um social, é um esporte rígido, extremo. E o Mike Mentzer, ele não gostava disso, ele queria fazer outras coisas, ele queria ler um livro, ele queria fazer uma faculdade. Então ele chegou na conclusão, se eu precisar ficar 4 horas na academia, eu prefiro nem treinar. E o Jay Cutler, eu lembro disso daí, ele falou que o bodybuilding, né, a competição, no caso que ele era um atleta open, né, é um esporte solitário. Tanto que ele, quando estava em preparação, ele se isolava do mundo, certo? E também, me parece que ele, até com esposa, mulher, assim, porque é complicado. Quem treina de verdade sabe. Pessoa que vai na academia passar tempo, né? Beleza, ok. É válido também, tá fazendo uma atividade física. Ok, fechou, né? Beleza, é a meta dela, é o que ela busca. Mas o que a gente chega aqui numa conclusão, né? São de pessoas, né? Que se intitulam como influenciadores, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem os seguidores dela ali e ela começa a passar informações, né? O que ele está disseminando ali? É o conhecimento dele, certo?